Vi, professora Manhota, sobre essa ligação com o Brasil e com o Bolsonaro, porque essa frase que o Josias abriu é interessante, Bolsonaro é um imitador de Trump. E aí é curioso porque quando a gente vai pelas redes sociais, as pessoas ficam até brincando, falando assim, pegam uma frase do próprio Eduardo Bolsonaro, acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, que ele publicou lá atrás. Aí falando que a possibilidade de Bolsonaro também ser preso, como estão dizendo que Trump também será preso. Qual é a ligação que você vê, Manhota, dos Estados Unidos com o Brasil, Trump com Bolsonaro? É verdade, viu, Fabiola? Eu concordo com o que o Josias dizia mais cedo e acho que a gente tem acompanhado já há alguns anos, até um pouco antes da eleição de 16, um processo de americanização do Brasil no que há de pior nos Estados Unidos, né? Isso tem a ver com um fenômeno que é sociológico e não só político, mas de assimetrias, desigualdades, problemas que esses países estão passando e que reverberam em um certo descontentamento da sociedade com as estruturas representativas, né? Então, uma certa crise dos partidos, uma certa crise das lideranças e uma crença, né? Hoje o Washington Post tem uma manchete falando sobre isso no jornal deles, que é sobre a era da impunidade, né? Tem toda uma discussão que acontece aqui no Brasil e que acontece também nos Estados Unidos e que nos aproxima. Não à toa a gente tem essa direita global emergindo em vários lugares, entre eles o Brasil e os Estados Unidos. Existem forças transnacionais que se articulam de maneira organizada lá e cá, então isso tudo não é ao acaso, existe sim método, enfim, existe conexão, comunicação e estratégia compartilhada, e é claro que a gente não pode deixar de dizer, né, que existem também desafios que derivam dessas novas características. No caso dos Estados Unidos, o Trump, muito provavelmente, até pela proximidade eleitoral, vai tentar capitalizar esse episódio em torno dessa narrativa que ele já começou a construir, da perseguição política que o Josias falava, da caça às bruxas, e me parece que nesse primeiro momento a ideia, né, o plano é desmembrar isso em duas frentes. Do ponto de vista do capital político, é tentar, de alguma maneira, garantir para si o apoio do partido, porque o Trump começou a perceber já nos últimos meses que ele poderia enfrentar outras candidaturas consideradas competitivas dentro do partido, e que talvez ele não fosse mais o nome natural, o nome óbvio, né, do mainstream do Partido Republicano. Existem alguns deles, né, alguns candidatos, pré-candidatos, que são tratados como eventuais dissidentes do trumpismo e que vinham crescendo muito. Então, ele tem investido muito na ideia de que essa é uma batalha não apenas dele, pessoal, né, da sua candidatura individual, mas também uma batalha da oposição, né, uma questão de sobrevivência do partido. Então, ele usa esse episódio para tentar consolidar esse grupo que é muito heterogêneo dentro do próprio Partido Republicano. E, em paralelo, a segunda estratégia é uma estratégia de arrecadação de campanha, né? Ele tem investido fortemente nas últimas semanas nessa ideia de que ele está sendo perseguido e ele está tentando, a partir disso, aumentar, angariar os fundos da campanha. A campanha do Trump, a pré-campanha, chegou a dizer que nas últimas 24 horas arrecadou algo em torno de 4 a 5 milhões de dólares só em função desse episódio. A gente ainda não sabe se esses dados são reais, porque existe uma certa morosidade na divulgação disso do ponto de vista público, mas é um fato que ele vai usar isso para arrecadar dinheiro também. E como o Josias lembrou, esse é apenas um processo dos vários, das dezenas de processos que o Trump sofre, né? Então, não apenas envolvendo silenciamento, como esse caso, tem outros, mas má conduta sexual, questões ligadas a seus impostos, a Trump Organization, além de toda aquela história envolvendo fraude eleitoral e até mesmo possivelmente envolvendo espionagem e uso inadequado, o manuseio inadequado de documentos classificados do governo americano. Então, as eleições de 2024 nos Estados Unidos prometerão e devem ainda se desdobrar em vários subcapítulos desses processos
que vai ser sempre muito repercutido aqui pelas similaridades com o Brasil que a gente já falou, Fabiola. E inclusive no apoio ou não dos eleitores, né? As pesquisas nos Estados Unidos também mostram um pouco disso, né, Fernanda? É bem interessante de ver como se dividem, né? Uma maioria quase acha que realmente ele deve ser indiciado, no entanto, mais do que isso, acha que é realmente político, há uma perseguição política, mas que ele também deve ser punido. É curiosa ver, né, a percepção dos americanos sobre esse caso, né, Fernanda? É verdade, Fabiola. Inclusive, essas pesquisas que foram divulgadas nos últimos dias, elas, como você disse, são bastante ambíguas, ou seja, mostram que o eleitor é sensível a essa narrativa da perseguição política, ele de fato acredita que o Trump está sendo tratado de maneira discricionária, né, até pela característica do processo, quem é o promotor e o envolvimento anterior desse promotor com a própria acusação envolvendo a Trump Organization. Então, existe uma sensibilização do público nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não colocam a mão no fogo pelo Trump, né? É um pouco o que o Partido Republicano tem feito também. Os líderes do partido se manifestaram nos últimos dias nas redes, né? Assim como você falou do Eduardo Bolsonaro no Brasil, oferecendo apoio e tudo isso, mas a gente percebe uma certa distância cautelosa, um certo pragmatismo ao mesmo tempo, né? Então, é um embarque, digamos, controlado dos republicanos nesse momento. Lembrando, Fabiola, que esse processo da Storm Daniels em particular, ele correu em segredo de justiça. Então, hoje, né, com a audiência, a gente deve ter um pouco mais de informações sobre quais e quantas denúncias efetivamente serão endereçadas contra o presidente Trump, né? Ou seja, a gente vai ter mais pano para manga, e isso sim deve afetar a percepção da opinião pública. Então, essa pesquisa que a gente está dizendo é revelação, digamos, dos detalhes. Vamos ver se hoje, com a audiência, isso afeta de alguma maneira, dado o teor dessas acusações, Fabiola. E como disse a professora, é improvável que ele seja preso. Apostas estão aí sendo feitas. Professora, um beijo.